Olá, não faz muito tempo algumas expressões eram bem mais comuns no linguajar informal da gente. Ainda hoje ouvimos, ei fulano, você deu uma mancada. Isso para se referir a alguém que fez uma burrada. Ou ainda, ei, não finja demência não. E aquela frase, em terra de cego, quem tem olho é rei. E se eu te disser que todas essas expressões podem ser consideradas hoje termos capacitistas? E capacitismo é o tema do nosso programa de hoje. Para entender melhor sobre isso e refletir com exemplos práticos, convidamos a terapeuta ocupacional Cláudia Galvão. Ela é doutora em ciência, escritora e membro do Comitê de Inclusão e Acessibilidade da UFPB. Então eu convido você a ficar conosco, pois está no ar mais um Câmara Aberta para você. Olá, Cláudia Galvão, seja muito bem-vinda ao Câmara Aberta. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui nesse programa para a gente falar de um tema tão interessante, tão necessário, que é o capacitismo. Pois é, vamos começar falando mesmo sobre o capacitismo e a primeira pergunta é a mais óbvia, ó, claro, né, mas que para muita gente pode trazer uma resposta didática, né, a gente pode aproveitar e ensinar bastante com essa definição do que é capacitismo, Cláudia. Uhum. O capacitismo, a gente vai, é um termo recente no Brasil, nos últimos 10 anos ele tem sido utilizado, e aí a gente vai tratar de atitudes discriminatórias, de preconceito contra a pessoa com deficiência, né? Então, quando a gente quer lidar, determinar como que é aquela pessoa a partir de uma limitação que ela tenha. Isso é o capacitismo. E como a gente está falando sobre essa temática, seria interessante a gente pensar em alguns telespectadores que podem estar nos ouvindo, mas não estão nos vendo. A gente poderia fazer a nossa audiodescrição. Eu começo com você, Cláudia. Então, eu sou de pele branca, estou vestindo uma blusa cor-de-rosa, o meu rosto é bem redondo, estou de óculos, tenho as bochechas mais salientes, estou usando um batom marrom e um óculos azul. E eu sou uma mulher parda, tenho os cabelos bem cacheados, um pouco abaixo dos ombros, eu uso um óculos marrom, um batom cor de terra, nude, e estou com uma blusa azul. É sobre isso, né? Para quem está nos acompanhando e nos ouve, sejam bem-vindos. Vamos continuar nossa entrevista, assim como o racismo, o capacitismo, ele é estrutural, Cláudia? Por quê, na sua visão? A gente vê o capacitismo como nessa condição estrutural, uma vez que os locais precisam estar prontos para que a pessoa com deficiência ela seja incluída, né? Então, o capacitismo estrutural ele pode vir em relação a barreiras arquitetônicas, né, em relação ao acesso das pessoas aos locais, aos ambientes, pode estar estrutural no sentido de barreiras atitudinais, de como as pessoas têm um preconceito com a pessoa com deficiência, né, então... Isso já culturalmente incutido ali, né? Isso, ele já é enraizado, né, numa sociedade que traz esse preconceito de alguém que tem alguma restrição, mas que potencialmente tem suas capacidades, né, e podem estar inseridas do mesmo jeito que as ditas normais, mas... Entre aspas, normais, somos todos normais, somos todos normais, exato. Então, num sentido que estrutural, se o ambiente está acessível, livre de barreiras, se as pessoas estão proporcionando a inclusão, então acaba modificando essa possibilidade dele estar enraizado na sociedade, né? Na sua visão, como é que esse capacitismo ele tem se expressado na sociedade, né? Como ele pode ser percebido no dia a dia? É importante a gente trazer alguns exemplos práticos, porque quem é vítima, é alvo disso, já é um lugar comum. Mas às vezes nós somos os que reproduzimos e não percebemos. Isso.
muitas vezes a gente está numa situação que fala, ai, eu pareço cega, eu não estava enxergando esse local que estavam meus óculos, né? E aí, ou então, menino, você está surdo, não está escutando o que eu estou falando? Então, a própria verbalização das pessoas, como a gente se comunica, muitas vezes é capacitista, é considerada uma atitude capacitista nesse sentido, né? Que a gente acaba transformando em preconceito ou levar uma brincadeira, levar um termo na brincadeira, tipo, você parece retardado, não está entendendo essa condição que você vai ter que fazer, essa conta que você vai ter que fazer, né? Então, assim, essas falas, essas brincadeiras, esse termo que acaba sendo atitudes de preconceito mesmo com a pessoa com deficiência, né? Então, a gente precisa de atitudes que vão respeitar e garantir que as pessoas com deficiência, ela têm o mesmo direito de igualdade que as pessoas ditas sem deficiência. Então, isso que foi reproduzido ao longo do tempo, normalizado, né? No lidar desde as crianças, aí nos tornou adultos, normalizando essas expressões e esses termos, né? E muitas vezes utilizando eles de forma a desmerecer. Porque quando a gente diz, parece surdo, parece que está retardado, parece isso, parece aquilo, é sempre no sentido de desmerecer, né? De não reconhecer que aquela pessoa que é deficiente, ela tem muitos merecimentos e muitas qualidades e potencialidades, e que antes não eram visibilizadas, né? Ao longo da história, eram pessoas que ficavam muito à margem, né? Até pelas próprias famílias. O preconceito nascia dentro, não é? Concorda? Historicamente, a gente tem desde do tempo antigo que as pessoas quando nasciam com deficiência, elas eram assassinadas, né? Então, a gente depois teve um outro marco, que foi a guerra, né? A Guerra Mundial, onde muitas pessoas ficaram mutiladas e precisavam retornar para a sociedade, e a partir daí foi um marco onde os ambientes começaram a se tornar acessíveis, as empresas começaram a contratar pessoas com deficiência, porque elas precisaram retornar ao mundo, à vida ativa, isso. E aí, a partir dos anos 50, começou a ser modificada essa forma de inclusão das pessoas com deficiência, né? E com a legislação, a gente consegue modificar e garantir ou criar uma possibilidade de garantia dessas pessoas estarem incluídas. Uhum. O capacitismo é considerado crime, Cláudia, hoje? Sim. A gente tem um marco da legislação, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né, a Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. No artigo 88, a gente tem a pena de 1 a 3 anos de reclusão ou pagamento de multa a partir de situações de preconceitos com gravidade. Fala um pouquinho de alguns termos capacitistas, termos não, atitudes, né? Porque quais seriam as atitudes que você poderia exemplificar que são mais comuns, que as pessoas cometem e na maioria das vezes, sem perceber? Ou quando percebem, já cometeram? Uhum. A gente lá na universidade tem umas vivências que a gente faz dos alunos experimentarem um pouco o ambiente da própria universidade em relação à acessibilidade, atitudinal, física. Então, tem situações de sala de aula que a gente experimenta vendar os olhos dos alunos ou colocá-los em cadeiras de rodas ou com andadores e muletas, para eles vivenciarem o campus, né? Uhum. E aí eles falam como eles se sentiram em relação a essa vivência. E nessa vivência eles conseguem ver tanto as barreiras, as limitações, ainda que tenha rampa, às vezes a rampa tem uma soleira no final, tem uma vala que... Ou alguém vai lá e estaciona também. Ou alguém estaciona, que é atitudinal, ou as pessoas fingem que não vê
ou as pessoas ficam olhando com pena, ou outras querem ajudar. Quer dizer, são essas situações que os alunos relatam para a gente que as pessoas com deficiência vivem diariamente, né? Parece ser invisível, ou ajuda demais, ou querem super proteger, ou discriminam, né? O fato é que as pessoas ainda não estão sabendo como lidar. Algumas dizem, porque agora inventaram tanto, é tanto mimimi, ninguém pode mais ser como era antes. É difícil hoje o dia a dia. As pessoas estão ainda, a impressão que me dá, não sei a sua, um pouco perdidas em saber lidar com algumas situações, como a do capacitismo, por exemplo, como essa atitude anticapacitista. Em relação a como combater, né, o capacitismo, a gente pode pensar em falas de preconceituosas, né, em abordagem com as pessoas, podem pensar como eu vou incluir essa pessoa em determinados ambientes, né? Como que eu vou dar o suporte? Então, por exemplo, na hora que vai fazer uma reforma de uma construção, na hora que eu vou, até mesmo a construção da sua própria casa, você tem que pensar que uma hora vai ficar mais idoso, que pode ser que precise... Portas mais largas para uma cadeira passar. Isso. A pessoa pode estar numa situação, por exemplo, quebrar uma perna, que é uma deficiência provisória, né? Que enquanto ela não consegue pisar no chão, vai ter que usar uma cadeira de rodas. Aí, essas limitações, se todos os ambientes fossem acessíveis, uma pessoa que quebrou a perna, uma pessoa que sofreu um acidente, que está com impedimento temporário, teria o acesso a esses ambientes. Imagine como seria muito mais fácil para as pessoas com deficiência se todos os ambientes fossem acessíveis. Estaria acessível para todo mundo, para todos nós. Exatamente. Estamos conversando sobre capacitismo com a terapeuta ocupacional Cláudia Galvão. É hora do intervalo. Daqui a pouco a gente volta. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para todos João Pessoa, o resgate do nosso centro. E esse trabalho já rendeu conquistas significativas para quem queira morar ou empreender aqui. Os benefícios incluem a redução de ISS de 5% para 2%, além da isenção de 4 impostos, ICMS, IPTU, ITBI e TCD. Vem pro centro você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. A UAB Paraíba celebrou no último dia 30 de setembro a inauguração do novo auditório e a primeira fase da sua nova sede, um espaço que representa o compromisso com a advocacia e a sociedade paraibana. Esta obra já é um marco na história da UAB Paraíba, um local moderno e acessível, pensado para atender com eficiência as necessidades da advocacia. Este projeto simboliza a modernização e inovação que a instituição busca para melhor atender a classe. O auditório, equipado com tecnologia de ponta, será palco de importantes debates, eventos e capacitações, promovendo a troca de conhecimentos e fortalecendo a classe. A UAB Paraíba convida toda a sociedade paraibana a conhecer este espaço que foi pensado para ser um ponto de encontro, de aprendizado e de fortalecimento das lutas da advocacia de todo o Estado.
Prefeito escolhido, vereadores também. Você votou e agora é hora de todos cuidarem de João Pessoa pelos próximos 4 anos. E esse novo tempo já é realidade aqui na Câmara. Novos projetos, nova sede e o maior orçamento da história de João Pessoa. Tudo isso é trabalho. E você pode acompanhar pela TV, pela internet e pelo rádio. Porque se depender da gente, 2025 já tá on. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com a terapeuta ocupacional Cláudia Galvão sobre capacitismo. Cláudia, vamos falar sobre alguns exemplos de falas. Eu disse algumas coisas na abertura do programa, né? Aquela coisa que a gente às vezes diz sem querer, né? Mas vamos falar um pouco mais de alguns exemplos, né, comuns, que devemos estar atentos para modificar essas falas que foram tão naturalizadas ao longo do tempo. Dá mais exemplos para a gente refletir como a gente pode modificar essa forma de lidar com a fala. Exato. Tenho lá na clínica escola, que a gente atende as pessoas com deficiência, aí veio uma menina que ia se casar. Sim. E aí ela falou, como que as pessoas não estão preparadas para compreender? Porque ela é cadeirante e ela ia, né, fazer a prescrição de uma cadeira de rodas nova para o casamento dela. E ela falou, como que a pessoa chega para mim e fala, ai, você é tão linda e cadeirante vai casar? Né? Então, são coisas absurdas do dia a dia que a gente vê. Outras situações, tipo, você conseguiu chegar na universidade só porque é surdo, não vai conseguir chegar na universidade, né? Então, são coisas, situações, falas como se as pessoas com deficiência não pudessem estar em determinados ambientes ou em determinadas situações. São atitudes, né, de fala capacitista, né? Assim, aquela coisa de você se admirar e questionar e verbalizar esse questionamento para o outro, né? Isso. De que forma, você falou um pouco sobre essa questão do combate, do capacitismo, mas de que forma a gente pode ampliar ações que possam combater o capacitismo, na sua visão? Acredito que na educação, né, acho que desde as criancinhas, desde os meninos pequenos, deles estarem inseridos com outras crianças e aprender a lidar, aprender a apoiar, aprender a entender as diferenças, né, e fazendo que a lei seja exercida, né, então acho que a lei é uma garantia. Se a gente fizer a leitura da Lei Brasileira de Inclusão, ela é perfeita, ela tem muitos pontos que vão dessa garantia. Então, a própria execução da lei, né, a questão da norma brasileira de acessibilidade, a norma brasileira 9050, que fala como devem ser os ambientes, né? Então, se você vai fazer uma construção, né, de deixar esse ambiente acessível, então, controlar em relação às nossas falas, né? Acho que cada um tem uma responsabilidade de se atualizar, de nós adultos, né? As crianças precisam ser educadas e educadas já dentro de um novo contexto de sociedade, não é verdade? Mas assim, nós adultos temos a obrigação um pouco de estudar como nós podemos ser melhores no convívio social, e não reproduzirmos essas falas capacitistas. Vem cá, dizer assim, aquele surdo-mudo. Parece que as pessoas não compreendem que não tem surdo-mudo. A pessoa não fala porque não ouve, né? Exato. Então, assim, é um pouco de ignorância, não acha? Tem o desconhecimento, sim, né? Então, acho que talvez campanhas que divulguem mais sobre como lidar, inclusive assim, se você não conhece como ajudar uma pessoa que precise de alguma ajuda porque tem a deficiência, você pergunta, com licença, você precisa de ajuda? Aí a pessoa Era isso que eu ia perguntar. Às vezes a gente se vê numa situação de convívio no ambiente ou social ou no ambiente profissional com alguma pessoa que é portadora de uma deficiência. E aí a gente não sabe como lidar. É correto
abordar a pessoa e perguntar isso? Ou como é que a gente deve lidar com situações como essa? Porque a gente conversando sobre isso, a gente está, de repente, esclarecendo uma dúvida que muita gente tem e tem vergonha de perguntar. Assim, o termo portador que você colocou, ele não é mais utilizado. Não é mais utilizado. Isso, portador é deficiente, pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Isso, pessoa com deficiência. Está vendo aí, minha gente? Todos nós estamos aprendendo. Mas a gente Mas vai, é claro. Né? Então, quando, por exemplo, eu tive uma aluna que era cega, uma aluna cega, aliás, e eu nunca tinha ensinado para a aluna. Então, Sim. eu fui saber com ela, o que você precisa de suporte para você aprender determinado conteúdo, né? Então, o ideal é que a pessoa se dirija a outra e fale, você precisa de ajuda? Como eu posso lhe ajudar? E aí a pessoa vai explicar, então ela vai dizer, não, muito obrigada, né? Ou, se ela precisar de ajuda, você entra dentro de um ônibus, tem uma pessoa cega que vai descer em determinada parada que você também vai descer. Aí você pode se oferecer, você precisa de ajuda, eu posso lhe ajudar a descer no ônibus, ali colocar na calçada, ou oferecer ajuda ou se prontificar para perguntar. Isso, até um cadeirante que precise de uma ajuda para determinado ambiente que esteja mais difícil para ele, você pode oferecer. E a pessoa vai ficar livre para responder se precisa ou não dessa ajuda. Porque muitos não precisam. Isso. A verdade é que, às vezes, a gente tem um olhar um pouco mais assim... Super protetor. Né? Que também incomoda as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Dessa forma, você vai se construindo aos poucos um aprendizado e uma cultura anticapacitista, né? No dia a dia, se informando e buscando informação e perguntando. Como tudo é um processo, o que você diria para aquelas pessoas justamente que estão lidando com isso? Estão lidando com esse problema ou estão preocupadas em serem um pouco mais inclusivas no dia a dia? Exato, assim, a deficiência, ela pode vir quando uma pessoa tem o seu nascimento, né, nasce com deficiência, ou ela pode ser adquirida por alguma doença, algum acidente, né? Então, as pessoas, elas não estão preparadas, né, de um modo geral, mas desde os familiares, desde as pessoas os amigos dessas pessoas com deficiência, então, é todo o tempo uma questão de aprendizagem mesmo, né? Então, para se preparar, acho que talvez seja a convivência com essa pessoa e entender como é a rotina dela e como que pode ser dado esse suporte. No Brasil, particularmente, a gente tem uma questão super protetora, né, de fazer pelo outro, mas isso nem sempre é salutar, né? Então, o que a gente vê, as pessoas precisam de mais autonomia, de mais oportunidade, de menos preconceito, de mais potencialização do que elas são capazes. Você acha que existe capacitismo na própria pessoa com deficiência? Que a gente às vezes questiona em relação ao racismo, que às vezes existe um racismo culturalmente instaurado, até mesmo que também atinge, também alcança as próprias pessoas negras, né, pretas. E no caso da pessoa com deficiência, você acha que existe ou não? Com certeza existe, porque ele está enraizado em nossa cultura, né? Uhum. Então, a gente vê, não só quando há o convívio social, a nossa sociedade ela não está preparada ainda, né? Então, a gente vê o capacitismo como racismo, né? Como o preconceito em relação à cor, o preconceito em relação à deficiência, à limitação, à incapacidade de alguém em determinado ponto, né? Então, existe mesmo esse preconceito e que ele precisa ser combatido. Acho que o caminho, a legislação, né, a garantia da legislação já está posta, né, e agora a gente precisa de atitudes, né, de cada um refletir qual é o meu papel em relação à questão do processo de inclusão. Cláudia, você é terapeuta ocupacional, trabalha com essa vertente. De que forma a terapia ocupacional pode ajudar na inclusão dessas pessoas? Fala um pouco sobre esse teu trabalho de terapia ocupacional, que é mais abrangente, obviamente, não é voltado, acredito eu, que somente para as pessoas com deficiência.
se a gente for falar da terapia ocupacional em relação a esse tema, né, do capacitismo, né? Então, assim, na terapia ocupacional, a gente trabalha muito com prescrição de equipamentos, né? Então, nesse ponto da acessibilidade, então, uma pessoa que tem alguma deficiência, que precise de cadeira de rodas, muleta, andador, precise de uma bengala, de um plano inclinado, de uma adaptação para a escrita. Então, o terapeuta ocupacional, ele faz a prescrição desses equipamentos, e esses equipamentos, eles vão garantir mais autonomia, mais independência, porque o terapeuta ocupacional, ele trabalha com as ocupações. Então, a gente vai lidar com, desde quando a criança nasce, o desenvolvimento do controle motor dela, a questão do brincar, das atividades da independência em relação ao autocuidado, se alimentar, tomar banho, falar. Então, toda essa interação em relação às ocupações, né, das pessoas no seu dia a dia. Então, o terapeuta ocupacional, ele é responsável pelo esse processo de autonomia, de independência das pessoas com deficiência ou não, né, mas com alguma disfunção, seja ela temporária ou permanente. Então, a gente vai trabalhar com as ocupações, né? Então, esse processo de inclusão, atualmente eu trabalho na universidade, né? Então eu sou membro do Comitê de Inclusão e Acessibilidade, então eu gerencio o grupo de trabalho atitudinal, que é justamente trabalhar a atitude das pessoas para que, às vezes é um professor que tem dificuldade de entender como que esse aluno precisa aprender determinada matéria, então ele precisa de adaptar a parte metodológica do ensino, ele precisa de posicionar o aluno, por exemplo, em frente a ele. A gente faz as marcações no chão, conversa com o professor para ele não ficar andando de um lado para o outro, ou não falar virado para o quadro, porque o aluno muitas vezes precisa fazer uma leitura labial, ou precisa manter o nível de atenção na sala de aula. Metodologicamente, as avaliações. Se for um aluno com TEA, já é outro tipo de especialidade, de forma de lidar, do que um deficiente da parte... né, de surdez, auditiva, isso. Ou de surdez. Então, muitas vezes, adaptar metodologicamente facilita o processo de inclusão, né? Então, a gente trabalha essas atitudes, né, em relação a esse processo de inclusão do aluno na universidade, e também eu sou do Laboratório de Tecnologia Assistiva, que prescreve toda a parte de equipamentos para as pessoas, para os alunos com deficiência lá também. Pois é, a gente conversou com a terapeuta ocupacional Cláudia Galvão sobre capacitismo. A gente agradece essa troca, viu, Cláudia? E o programa de hoje vai ficar por aqui. A semana que vem a gente volta com uma outra temática para você. Até lá!